Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o Pacto Patrimonial, que é uma iniciativa da sociedade civil, né? Que estamos tentando organizar. Não é somente a minha iniciativa, são muitas pessoas da nossa sociedade que gostariam de ter uma iniciativa de preservação do nosso acervo, documentos antigos, fotos, que muitas vezes se perdem. Eu passarei uma apresentação de PowerPoint para vocês que estiver assistindo, né? Para ter uma noção exatamente do porquê e o que vai tratar esse projeto. Essa proposta, né? Que serão feitas em 5 anos, que irá culminar com os 150 anos da imigração italiana. Não apenas os italianos, né? É mais especial para nós, porque somos descendentes de italianos. Tem também o aniversário, daqui a 5 anos, dos 200 anos da colonização alemã. Também uma proposta de se buscar acervos alemães, né? Cada um buscando preservar um pouquinho do que ele realmente lhe é querido, né? Que é mais sentimental a si próprio. Então, é uma proposta para a sociedade, acervos públicos e privados de participação. Essa live de hoje, então, tem o apoio, o patrocínio do edital do FAC Digital, importante aqui mencionar, né? E na própria, onde está sendo exibido no Facebook, tem todos os hashtags, perfeito? Então, vou iniciar me apresentando, sou Sandro Giordani, aqui de Bento Gonçalves, participo junto a algumas associações italianas e de cultura, né, junto à cultura do município. Temos um ponto de cultura no Vale dos Vinhedos, da qual eu sou coordenador, e vice-presidente do Círculo Trentino de Bento Gonçalves. Tenho uma pequena empresa do MEI, que realiza pequenas ações culturais também, a Pisa das Uvas, entre outras atividades. Então, Pacto Patrimonial. RS mais 5. RS por causa do Rio Grande do Sul, né? 5 por 5 anos, são 5 anos que teremos de trabalho pela frente, pequenas iniciativas, pequenos acervos que aos poucos vão sendo agregados, né? É um trabalho que já iniciamos lá em 2010, 2011, e está sendo bem agradável, confortante, e com momentos muito bons, e um bom leque de amizades que formamos nesse período, nesse tempo. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação. Só um momento que não está abrindo o PowerPoint. Agora sim. Então, o Pacto Patrimonial RS mais 5 é uma ação da sociedade civil pela digitalização de acervos históricos. Edital 01/2020, FAC Digital RS. O que é o Pacto Patrimonial? É uma iniciativa que visa organizar e incentivar a digitalização de acervos históricos aqui no Rio Grande do Sul, públicos ou privados, indiferente, né? Dentro de 5 anos, onde coincidirá com a disponibilização desse acervo, de forma pública e gratuita, né, nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana, que será em 2025. A digitalização dos acervos históricos ele compreende até 1975. É uma data de corte, né? Documentos anteriores a essa data seriam históricos, mais ou menos essa data, lógico, e após essa data, não seriam lá tão históricos assim, né? Mas então anteriores a mais ou menos a essa data de 1975. Essa digitalização vai garantir a proteção dos acervos contra os desastres, as perdas naturais, proteção garantida por 3 centros universitários. Então já estamos conversando com a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Santa Maria e mais uma universidade aí de Porto Alegre que iremos buscar, né, para que tenha o interesse de receber esse acervo. Receber, garantir a proteção e a disponibilização, né? Então, a questão da democratização do acesso ao acervo, né? Ele deverá estar online, disponível para consulta na internet. Homenagem à história dos imigrantes também que contribuíram para o crescimento do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo dessa digitalização, né? Desse acervo que será montado, é um acervo que depende da contribuição de cada cidadão que tem o interesse de preservar os seus documentos à sua memória. Por que digitalizar os acervos? Aqui tem 2 fotos que são exemplos bem claros, né?
O Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo há poucos anos, agora foi bem recente, né? Milhares, milhões de itens queimados, né? Então, um museu público que deveria ter uma proteção do Estado, e não foi suficiente essa proteção. Pegou fogo, vocês podem ver, quem assistiu aqueles momentos onde se perdeu muita coisa. Foi uma perda muito grande, né? Do patrimônio nosso. E uma casa chique, uma casa simples, qualquer que seja a casa, o acervo de uma família é muito importante, e qualquer coisa, desde um incêndio, um alagamento, pode prejudicar ou estragar, ou perder alguma foto especial da família, uma perda para sempre, né? Então, digitalizar é uma forma também de preservar. E estando esse arquivo digital em outros locais, não apenas em um local, né? Então, em 3 locais diferentes, é uma garantia de que vai ser preservado para o futuro, né? Se algum filho, algum neto, bisneto nosso quiser pesquisar depois, terá disponível nesses centros, né? Nesse acervo da imigração italiana, que possa ser preservado e pesquisado. Aqui eu apresento 2 cases de sucesso, né, de preservação. O primeiro, no caso, o Banco Mundial das Sementes, né, não é preservação histórica de documentos, é uma preservação de sementes de diversos vegetais, frutas, né. Então a Noruega tem um bunker numa ilha, né, onde está preservado milhões e milhões de sementes de espécies. Hoje, quando existe a extinção de muitas espécies, né, essa é uma iniciativa de preservação muito importante. É o que se propõe também no caso dos documentos e fotos antigas, né. A Igreja dos Mormons tem esse site do Family Search. A Igreja dos Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faz um trabalho muito importante, né. Eles são uma religião, tem a religião deles, né, suas crenças, e esse trabalho em paralelo, que é a digitalização de documentos das famílias. Eles fizeram no norte da Itália um trabalho muito grande, eles fazem esse trabalho no mundo todo, e é um case de sucesso assim muito importante para ser observado. Quem quiser pesquisar de alguma família, também no site da Family Search, tem um catálogo lá de muitas árvores genealógicas, muitas famílias, muitos documentos. Importante, é um ponto de pesquisa muito relevante. E o que gostaríamos de fazer também, então, nessa proposta, é buscar os documentos que até hoje estão espalhados, um pouquinho em cada família, né? Digitalizar e disponibilizar em um acervo também. A abrangência do Pacto Patrimonial é S+5. A imigração italiana deixou legados de vulto impressionante junto à paisagem e à história do nosso estado. Com a chegada aos 150 anos da imigração italiana, em 2025, nos damos conta também que serão os 200 anos da imigração alemã, como havia falado anteriormente, né? Desta forma, fica impossível separar uma etnia da outra, né? Então, acho que é importante entender o estado do Rio Grande do Sul como um todo e os acervos históricos de qualquer que seja a etnia, ou a cidade, ou a região, ou o distrito, né? Todos deveriam participar dessa iniciativa. Sendo documentos históricos, são importantes e devem ser preservados. Então, fica também determinado qualquer cidadão ou entidade pública ou privada poderá participar voluntariamente dessa iniciativa, né, para contribuir para esse acervo histórico. O que pode ser digitalizado? Então, qualquer foto, documento, jornal ou revista, banner, cartões postais similares, qualquer coisa mais ou menos anterior a 1975 são considerados documentos históricos e podem ser juntados nessa digitalização. 1975 ela pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Depende muito da relevância histórica, né? Do documento ou da foto. Teremos agora também alguns documentos, né? Alguns formulários. Um deles é o termo de orientação, que será um guia para a correta e ordenada digitalização dos documentos históricos. Estrutura, centro de digitalização. A digitalização dos documentos pressupõe ter alguns equipamentos, né? Então, um scanner, é possível ter um scanner normal, com esse de impressora, né? Um scanner A3, são muito caros, seria importante ter pelo menos um ou dois para estar indo em algumas prefeituras ou alguns museus fazendo um trabalho melhor, né? Esse scanner A3 é muito bom,
tentaremos adquirir durante esses 5 anos, né? Um ou dois desses scanners para disponibilizar, emprestar para quem, alguma prefeitura, algum museu que tenha essa necessidade e que queira participar. Uma câmera fotográfica, hoje em dia, é muito prática, 12 ou 15 megapixels, resolve perfeitamente esse trabalho. Uma televisão, um computador para você trabalhar depois que é escaneado o documento, né, para afinar as bordas, e um HD externo, que é importante, de tamanho bom, para poder armazenar essas fotos. Ou pendrive, né, cada família, cada pessoa que fizer do seu acervo, um pendrive resolve, tranquilo. Aqui tem um exemplo de duas fotos importantes. É mais importante no caso, especialmente a primeira para mim, né? É a foto dos meus avós. Então, no livro Antropologia Visual da Imigração Italiana, do Rovílio Costa, né? Foi o Rovílio Costa. Esta foto só existe naquele livro. É o que aconteceu. Os meus avós, em 1926, eles eram as pessoas mais humildes, se tinha poucas condições, bateram possivelmente 4 ou 5 fotos para os padrinhos, né? Fotos para os padrinhos, e possivelmente uma ou duas fotos ficaram com eles, né? Uma foto só. Então, em certo momento foi feito esse livro e o Frei Rodrigo Costa, através de um de seus alunos, Frei Hildo, que era aqui do Vale dos Vinhedos, pegou essa foto e colocou, emprestou para o Frei. E ficou no acervo do Frei para fazer esse livro, né? Então, a nossa família não tem essa foto. Nenhum dos tios, ninguém, as tias, nada, nenhuma delas ficou com essa foto original. A única está naquele livro, que em uma pesquisa que eu fiz, acabei descobrindo há poucos anos. E a foto também da Princesa Isabel. Princesa Isabel, que é o nome da nossa colônia imperial, né? Fundada em 1870. Então, também uma foto da princesa. Duas fotos de 1890 estão no acervo da Princesa Isabel também, que é aqui de Bento Gonçalves. Então, esses registros históricos são importantes. Não porque sejam personalidades, mas porque são acervos também das nossas famílias, que podem ser preservados. A quarta colônia, que tem uma foto de Santa Rosa. Então, como é que era limpado as terras no início da colonização, desmatado, com árvores grandes que existiam aqui na nossa região, né, também aqui na Serra Gaúcha. Um salvo-conduto de 1942, durante a era Vargas, como o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, né? Então, os imigrantes italianos, japoneses, alemães tinham que ter um salvo-conduto para poder se deslocar de uma cidade a outra. Senão eram presos. Aqui um outro exemplo, em Tucunduva, anos 40, na porta da igreja ao lado, né? Tem essa pequena placa que não aparece na foto, mas aqui ao lado ela está mais maior. Então está escrito, é proibido, terminantemente proibido falar os idiomas alemão, japonês e italiano, os infratores serão presos. É importante ter esses acervos, porque muitas famílias podem ter uma foto como essa, histórica, né? De um momento histórico, nos anos 40, em que realmente algumas coisas eram proibidas, né? Que hoje não se poderia proibir, logicamente, uma outra visão que temos atualmente, né? Mas naquela época houve uma perseguição muito grande aos imigrantes, especialmente a esses três, né? E é importante ter esses registros, guardar essa memória. Então, essas fotos aqui são do acervo da família do Martim Giordani, que é o meu avô, né? É um nome que se usa num acervo individual. Qualquer família que quiser participar dessa iniciativa vai ter lá o acervo com o seu nome, né? É uma forma de preservação da memória da própria família também. Eu vou só interromper um pouquinho essa apresentação para ver se alguém tem alguma pergunta também, tá? Aqui temos o Pedro Carraro dando um bom dia. Bom dia, Pedro. Pedro Carraro, lá de Porto Alegre. Ele nasceu aqui no Vale dos Vinhedos. Bom, no Vale não, acho que no hospital, né? Mas também o Pedro também tem alguns documentos antigos aqui da nossa comunidade, inclusive uma foto dos anos 80 da Igreja do Vinho, também bastante histórica. Então vou retomar aqui a apresentação. Ok. Então, as origens dessa proposta.
no início aqui da reativação do Círculo Trentino, que é uma associação italiana aqui de Bento Gonçalves, né? Em 2012, 2013 foi feito um trabalho de digitalização de acervos aqui no Vale dos Vinhedos. Foi em torno de 8, 10 famílias que visitamos, né? A família Angeben é um exemplo, foram mais de 80 documentos de fotos antigas, né? A família Lucy e os Consati, são um irmão e uma irmã que moram junto dos Lucy, né? Com um acervo muito bom de fotos antigas, importante da nossa imigração, bem a nossa história mesmo, né? E recentemente, então, no dia 20 de fevereiro de 2020, tivemos aqui a visita dos prefeitos do Gemellaggio, são as cidades que nós temos acordo na Itália. Nessa visita se aproveitou a ocasião, né, na recepção na prefeitura municipal, eu fiz uma carta, então, em nome também da nossa associação Círculo Trentino. Nessa carta foi entregue aos prefeitos, seus representantes, né, e ao prefeito Guilherme Pazinha, aqui de Bento Gonçalves, informando da iniciativa desta ação. Então, nesse momento, esse pergaminho aqui ao lado, né, é o que continha na carta naquele momento. Então, é uma proposta de início de trabalho para digitalizar acervos e criar esse acervo da imigração italiana em 2025. É disponível a toda a sociedade, né, para consulta. Isso é muito importante, né? Então, no dia 20 de fevereiro de 2020, foi dado um passo a mais, tendo sido informado também aos prefeitos da Itália, do Gemellaggio e no Trento, que possivelmente no decorrer desse trabalho estarão dando algum apoio, de alguma forma, quem sabe para a aquisição de um scanner A3, isso é importante também aqui para a nossa cidade, né, que não temos esse tipo de equipamento ainda. As fases do Pacto Patrimonial. Identificar os núcleos de imigração. Nós temos as 4 colônias da imigração italiana, por exemplo, né? A primeira aqui é Garibaldi, que é a Conde de Bento Gonçalves seria a segunda, Princesa Isabel, né? E Campo dos Burgues, que seria Caxias do Sul, a terceira. A quarta colônia mais distante seria a região de Santa Maria, né? Tem 2 ou 3 acervos muito bons, muito grandes naquela região. Importante estar participando junto com eles, chamando eles junto, né? E que um dos pontos de preservação seja lá. Então, a Universidade de Santa Maria é muito importante nesse quesito, né? Esperamos que eles participem, que tenham interesse também de receber esse acervo e de participar. Participar com direitos e obrigações, né? Como todos. Então, identificar os 3 centros educacionais. Então, eu creio que a Universidade de Santa Maria, de Caxias do Sul, e uma Universidade de Porto Alegre também é importante. Temos isso. Terá um termo de adesão, né? Inicial para esse trabalho e esperamos que participem. Temos também os termos de doação, vamos retornar. Termos de doação e de orientação. O termo de doação é um termo importante, que é onde a família, a pessoa que tem o seu acervo, ela vai ter que fazer esse termo, depois eu mostro eles para vocês, tá? Assinando esse termo de doação, a princípio é o nome, tá? E nesse termo ela vai dar disponibilizando esse acervo digital, né? Somente a parte digital, para que seja preservado e disponibilizado ao público. E o termo de orientação é para as pessoas que forem participar dessa digitalização, né? Possam ter orientações de como fazer isso, né? Isso é importante. A quarta fase, então, divulgar a iniciativa nos meios possíveis. Centros universitários, prefeituras, associações culturais, né? Então, onde houver a possibilidade de divulgar mais e mais essa iniciativa, para que mais e mais cidadãos e associações participem. Então, será feita uma parte de divulgação junto às nossas associações. Receber de imediato qualquer contribuição de acervos já digitalizados, né? Então, com o termo de doação ou cedência, também, né, um outro nome que pode ser usado, dos mesmos. Lançamento do acervo público da imigração em 2025. Então, hoje já temos mais ou menos umas 1.200 fotos digitalizadas, né? Temos o acervo do Padre Júlio Giordani, do Enoch Giordani, família Angeben, Lucy, Zandonai, temos poucas coisas, Valduga, algumas fotos também, né? Então, já temos algum material para compartilhar. Esse material já foi doado também digitalmente para o Museu do Imigrante aqui de Bento Gonçalves, numa ação que fizemos há 2 anos atrás, a princípio, né? Então é importante compartilhar esses acervos, não manter apenas no local, né? Eu tenho aqui no computador da associação, de repente dá uma pane, algum problema, você perde tudo. Não se pode pensar dessa forma, né? Temos que tentar distribuir para mais locais de forma a preservar.
Os documentos oficiais dessa iniciativa, então, Pacto Patrimonial, temos o termo de adesão, que seria para associações e universidades, o termo de doação, cedência, né, dessas fotos, desses documentos, jornais, revistas, o que for, né, históricos, né. Então, isso aí é assinado para quem vai doar ou ceder a autorização de uso, né. O termo de orientação, que é para orientar como fazer o trabalho de digitalização, né. E um termo descritivo do acervo. Esse termo descritivo, quem vai digitalizar o acervo vai ter que escrever dentro de um arquivo foto 1, o documento 1, né, com a sua orientação, escrito o que é esse documento, data, alguma descrição específica, né. Aqui nós temos os logotipos então, do Pacto Patrimonial, a Associação Trentino Nermonda, a nossa associação na Itália, no Trento, que nos apoia aqui como associação também. E a mim, eu como coordenador e parte da associação, fazemos atividades culturais. O Ponto de Cultura do Vale dos Vinhedos, Trentino Promocione, e o Círculo Trentino, que é a nossa associação maior. Então, Sandro Giordani, como coordenador aqui na Serra Gaúcha, buscando sempre, cada vez mais, outras pessoas interessadas, voluntários principalmente, né? Pequenas associações para participar dessa iniciativa. Essas associações poderão juntar também acervo das suas regiões e terem junto a si, e cederem, então, especificamente aos pontos que estarão resguardando esse acervo. Aqui, novamente, o edital 01/2020, Facto Digital ES, Pacto Patrimonial. Então, é isso, né, da apresentação. Eu vou mostrar agora para vocês, então, uma apresentação dos documentos que foram desenvolvidos, né, para quem tem interesse de realmente participar dessa iniciativa. Você, por exemplo, mora em Garibaldi, até mesmo em Porto Alegre, tem interesse de digitalizar o seu acervo, né? Você entra em contato conosco, nós orientamos, lhe mando o documento de orientação, o documento de adesão, de doação, né, ou cedência, e você vai digitalizar praticamente aí na sua casa mesmo, se você tem um scanner, uma máquina fotográfica, né, é só nos ligar ou mandar uma comunicação, né, e estaremos lhe orientando quanto a isso. Então, vamos compartilhar aqui os 4 documentos confeccionados. O termo de adesão, esse cabeçalho em cima é da nossa associação, que vai centralizar aqui no Vale dos Vinhedos, junto ao ponto de cultura, né? Um ponto de digitalização, né? Então, se você for uma outra associação, um Círculo Vêneto, a AME, ou o museu tal, você pode botar o seu cabeçalho em cima, tranquilo, tá? E aqui, então, vai ser um padrão, a descrição vai ser padrão, né? Com os dados. O termo de adesão, a universidade tal, a associação tal, né? Vai estar participando dentro desses termos, né? Definidos no documento, participando dessa iniciativa. A entidade assina e passa, nesse momento, a recolher documentos, fotos e tudo mais o que dentro dos padrões estabelecidos, né? E que serão encaminhados depois, então, para os 3 núcleos que irão receber e hospedar esse acervo, que serão as universidades. Temos também o termo de orientação. Aqui vai estar orientado os equipamentos que precisa, qual deles que pode ser usado. Uma câmera de celular de alta definição também ajuda, né? O formato das fotos JPG, um mínimo, assim, 600 dpi, seria adequado para fotos, né? Documentos, pode ser 300 dpi. Cada acervo deverá ser incluído em um diretório, né? Você cria uma pasta com o nome do doador do acervo, né? Então, acervo Pedro Carraro, é uma opção, né? Pode botar lá o nome, ou se o Pedro quiser botar o acervo do nome do pai dele, também é possível nesse diretório. E dentro vai todas as fotos no formato, um arquivo doc, que é o que vai ser logo depois, né? Então, isso aqui é a orientação e para onde enviar esse acervo. Tem como, através do InTransfer, né? É só enviar que estaremos aí recepcionando provisoriamente como Círculo Trentino, quem quiser se dirigir a nós, né? E, posteriormente, no momento que estiver definido a participação dos centros universitários, né, será alocado totalmente daí nesses centros, porque eles possuem estrutura, HDs, espaço em computadores adequados, né. Nós, como associação, temos um limite
Estamos recebendo, temos bastante espaço ainda, mas à medida que vai avançando, fica um pouco mais difícil, possivelmente. Então, aqui é um termo de digitalização que será enviado a quem tem interesse em fazer esse trabalho. O termo de doação, ou cedência, também, isso aqui, então, o doador que tiver o acervo vai ter que preencher esse documento e assinar, datar e assinar e enviar digitalizado também dentro do diretório das fotos. Isso é muito importante porque sem esse documento essas fotos não podem ser disponibilizadas, né? Porque a princípio é a pessoa que tem a posse da foto que tem que autorizar. Uma declaração de doação, cedência pura e simples desse documento digital, né? Para ser preservado nesse acervo público da imigração italiana e que se possa ser usado pela sociedade. A sociedade pode ir lá consultar, né? Vai estar em uma definição um pouco menor. Quiser solicitar o original, ou ir até a universidade, buscar uma cópia original, né? Desse documento, ela poderá fazer no futuro. Isso é muito importante. Esse termo descritivo, aquele que eu falei antes, então, quem vai digitalizar os documentos, cada documento ou foto vai ser designado número 1. O primeiro documento é o número 1, .jpg, que é o tipo de foto, né? Então vai ficar com o número 1, frente, e 1, verso. Se o documento tem verso, precisa ser feito a cópia do verso, né? Se é uma foto sem nada anotado no verso, não precisa. Se tem alguma inscrição, alguma coisa escrita, geralmente se escreve os nomes atrás, né? Então tem sim que ser feito a digitalização do verso também. E nesse arquivo vai ser informado assim: um frente, casamento de Martim e Elma Long Giordani, 1926. É uma foto que tem que ser descrita, né? Você faz uma pequena descrição do que contém esse arquivo. O arquivo 1 verso, a segunda digitalização, né? Contém anotação, cara cutina, com afeto isola. É o que está escrito atrás dessa foto, por exemplo, né? Então, cada um tem que discriminar. Uma coisa importante é que se a foto tem várias pessoas, né? Você pega desde a esquerda para a direita, olhando a foto de frente, e você vai dizendo quem é o nome das pessoas. Tentar nomear de uma forma a ser fácil de identificar cada pessoa, né? É lógico que nem todos têm esses nomes, né? Fotos muito antigas, ninguém sabe, às vezes, quem são. Mas quem tiver, faz esse trabalho, que é importante. Que lá no acervo, na hora de catalogar e disponibilizar ao público, a pessoa muitas vezes vai poder procurar pelo nome. É só digitar o nome ou sobrenome, vai aparecer as fotos. Isso é uma forma importante de ser mais rápido, né? Esse documento também aqui em cima é importante que o acervo na família, né, já venha com o acervo com o nome, acervo família tal, né? Também assinado, datado e assinado por quem vai doar. Então esses são os 4 documentos oficiais dessa iniciativa, né, que estarão disponíveis. Eu vou aqui compartilhar também como é que é internamente um diretório de fotos. Deixa eu mostrar para vocês. E uma parte do acervo que hoje já temos disponível, né? Então, este é o acervo da família Giordani. Deixa eu só... Aqui. Então, temos do meu avô. Esse segundo frente não seria lá tão importante, né? Nos anos 80, início dos anos 80, 81, foi uma enchente que teve aqui no Vale dos Vinhedos, a maioria não se lembra, o pessoal acha que aqui no Vale ou aqui em Bento Gonçalves não tem enchente, teve também, essa parte aí da Tecnovim ficou totalmente alagada, e deu um registro, tem o meu primo, Flávio Long, eu no meio, e o meu pai ao lado, Jacir Jordani. A terceira foto, então, é o bisavô, Mateu Long, e o primeiro à esquerda é o Pio Vaz. Mateus é aquele com a gravata. Não aparece bem porque ela é bem pequena aqui, né? Aqui nós temos uma foto antiga que é do acervo da minha família, mas também o Manzoni, não me lembro o nome do senhor, e Manzoni de Montebello também tem esta foto, encartonada, né? Então, dentro do diretório acervo família Martins Giordani, você bota as fotos, um frente, um verso, dois frente, dois versos, se tiver o verso, né? O arquivo digitalizado, ó, termo descritivo do acervo, que é aquele onde você descreve cada foto o que é, e o termo de doação ou cedência. Então, esse diretório vai vir para nós, já feito, né? A pessoa
Ou também tem a opção de quem mora aqui perto ou vem passear em Bento Gonçalves, nos avise, agende, né, comigo, aí no Ponto de Cultura do Vale dos Vinhedos. A pessoa chega lá com as fotos, os documentos, uma quantidade não muito grande, de preferência combina primeiro, e nós lá faremos essa digitalização desse acervo. Então lá você pode ser feito no local mesmo, tem um espaço para isso, né? Então essa é a estrutura de cada acervo a ser doado. Digital. Perfeito? Vamos interromper aqui. Então, basicamente é isso. Agradeço aos que acompanharam essa live explicativa. Estaremos também, nos próximos dias, realizando mais uma ou duas lives complementares, e é um trabalho que não irá terminar apenas nessa pequena apresentação, né? É um trabalho que continua por 5 anos. Se não for eu a continuar, serão outros. O Círculo Trentino se disponibiliza isso. Os prefeitos também da Itália já concordaram em auxiliar de alguma forma, embora agora já toque, os prefeitos lá também tenham trocado, né? Mas nós sempre mantemos os nossos contatos com as nossas raízes. Isso é muito importante. Agradeço a todos por esse momento, essa conversa, e estamos aqui à disposição a receber de vocês sempre uma visita, e principalmente a participação nessa atividade, poder preservar um pouco dos nossos documentos, da nossa história, as fotos das nossas famílias, né? Disponibilizar à sociedade, isso de uma forma mais justa, democrática, e principalmente que não se perca essas fotos, como a foto do casamento dos meus avós, que simplesmente sumiu, né? Não se tinha condições de ter uma foto a mais guardada, então é uma pena, se perde muito, né? Quantas famílias por aí que não têm as fotos, seus acervos importantes, e que a qualquer momento pode desaparecer, né? Eu deixo aqui também, por exemplo, essa foto, que é um casarão antigo do meu tio aí no Vale dos Vinhedos. Nos anos 80 e 82 veio uma grande ventania que descobertou e depois a casa acabou caindo um pedaço, né? E hoje ela já não existe mais. Eu sou um dos pequenos aqui no meio, eu não sei qual deles agora que eu sou, né? Acho que esse aqui de vermelho. Então são registros assim. Esse é um registro mais novo, né? Mas é histórico por causa do casarão, que não existe mais. E eu compartilho também aqui visualmente. Essa aqui também, nos anos, acho que 40 ou 50, o meu avô, né? Então é uma das poucas fotos dele, em torno de 4 ou 5 fotos somente. Então são registros históricos, os documentos da chegada como imigrante austríaco, italiano, né, o alemão. Esses documentos, passaportes, são muito importantes para preservar e tentar manter. Então fica aí a dica, o convite. Obrigado pela participação, pela presença. E vamos em frente. Perfeito?